Fotografia. Fotografia podem significar muitas coisas dependendo do momento e do sentido. Mas para mim aqui, ela é um registro de um momento na minha existência, de coisas que eu vivi, da forma como eu enxerguei algo no mundo e quis guardar aquele instante por algum motivo. De alguma forma elas servem para mim para reviver os momentos, contar uma história ou ajudar alguém a contar uma história, ou às vezes até para contar para alguém como fazer a sua história. E eu quero contar um pouco de como essa história começou para mim. E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, nesse vídeo eu vou contar a minha história com a fotografia e como que eu vim parar aqui no YouTube. E por que que eu vou fazer isso? Um, porque eu quero dividir mais um pouco da minha vida aqui com vocês, eu acho que é importante. E dois, porque tem muito conteúdo que eu pretendo criar aqui nesse ano e alguns desses conteúdos vão ser necessário ter um complemento para essa história. Então, quem quiser entender de uma forma mais completa, esse vídeo vai fazer muito sentido também futuramente. Então é importante eu dar esse pontapé inicial. Eu tinha planejado esse vídeo para acontecer em algum momento, e eu acho que pelo que vai vir acontecer aí futuramente, eu acho que esse é um bom momento para contar um pouco dessa história. Então, antes de tudo, se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreve aí, deixa um like nesse vídeo. Esse canal aqui tem muito sobre viagens, tem muito sobre rolês aí pela cidade que eu faço e um pouco também do meu cotidiano. Então, se você gosta desse conteúdo, assista outros vídeos que eu acredito que você vai gostar e acompanhe um pouquinho por aqui. Então, vamos lá, como que essa história começou? Bom, meu rolê com a fotografia oficialmente começou em 2013. Acho que como todo mundo tirou muitas fotos aí ao longo da vida, os pais tiraram muitas fotos, os familiares tiraram muitas fotos, mas eu mesmo começar a fotografar mesmo foi mais ou menos em 2013. Eu tive uma câmera, daquelas câmeras digitais, que teve uma época que teve um boom ali por 2006, 2007. Eu tinha essa câmera que eu tirava fotos para postar no Orkut e tal, mas era um lance muito mais do cotidiano ali. Eu não aprendi muito sobre a fotografia, não descobri muito a minha paixão ali pela fotografia. Só que lá em 2013, quando eu já trabalhava na empresa que eu trabalho até hoje, eu estava passando por uma fase de muita frustração na vida. Eu estava lidando com a faculdade, lidando com um trabalho que naquela época foi uma época que estava extremamente estressante para mim. Eu tive que segurar uma barra muito pesada ali no trabalho, então estava muito estressante a minha vida com isso, principalmente. E eu estava lidando com a frustração de ser um jovem que queria vencer na vida, mas que ainda estava só batalhando e ganhando pouco e tentando fazer as coisas e tendo sonhos e tendo vontades e não conseguindo realizar. Então, no meio de toda essa confusão, eu acabei decidindo que eu precisava de um hobby, eu precisava de algo para minha vida que me ajudasse a desestressar, algo que me fizesse bem, porque a faculdade era responsabilidade, o trabalho era responsabilidade, a minha vida pessoal só tinha responsabilidade e muitos problemas, então foi uma fase que eu precisei de uma válvula de escape. E eu não vou romantizar a vida nesse vídeo, mas também não vou falar que tudo foi o inferno, mas eu vou ser sincero aqui, como geralmente eu sou na vida, e nesse canal aqui também eu não vou ficar pagando de que a minha vida é tudo perfeita e que muitas vezes tudo dá certo, que na verdade não é assim. Eu sei que na internet tem muito dessa cultura das pessoas só mostrarem o lado bom, e eu também faço parte do problema, mas eu acho que isso fica muito mais no Instagram, onde parece que a vida das pessoas dá muito certo, que só tem coisas boas. Aqui no YouTube eu acho que as pessoas são mais reais, e aqui eu me sinto mais livre também para ser real. Então eu vou contar essa história da maneira como ela realmente foi e da maneira mais real possível. Então lá em 2013, quando eu decidi fazer esse hobby de fotografia, até inspirado numa pessoa que trabalhava comigo, que trabalha aliás até hoje, que estava fazendo o curso, eu procurei um curso de fotografia e quis comprar uma câmera. E foi assim que tudo começou. E eu comecei a aprender ali sobre fotografia, comecei a fotografar, comprei minha primeira câmera semi-profissional, digamos assim, e comecei a tirar foto e comecei a aprender um pouco mais sobre esse hobby. No início era muito sobre desestressar, sobre ter um hobby, ter novos amigos. A galera do curso era muito legal. Vou colocar aqui uma foto também da galera, de um dos rolês que a gente fazia ali com a galera, era tudo muito legal nessa época.
E eu comecei a aprender, o curso foi muito interessante, era um curso longo, foi mais ou menos ali 1 ano, então eu aprendi várias coisas. E é interessante porque no curso de fotografia eu aprendi muito sobre fotografar, mas também aprendi muito sobre psicologia, sobre como que as pessoas percebem as cores, como que uma foto chama a atenção das pessoas, o que chama a atenção das pessoas numa foto. E eu já tinha uma paixão pela fotografia ali, que era meio não compreendida 100%, mas tinha clipes, principalmente de músicas, que eu gostava bastante, que me chamavam a atenção. E aí eu ia atrás de descobrir quem fez, quem criou, e eu descobri muitos fotógrafos muito criativos durante a minha vida, então já tinha essa paixão pela fotografia. Eu tinha paixão também por registrar a vida. Então tinha várias paixões ali que eu tinha que eu quis unir também. Então esse hobby não foi escolhido também só à toa, tinha outros motivos também que me levaram a fazer isso. E ironicamente vai ter muitas contradições na minha vida que vocês vão entender, mas eu preciso ser sincero que eu sou assim. Então eu também fui uma pessoa durante muito tempo que eu não gostava de me registrar, que eu não gostava de registrar os momentos, que eu tinha muita vergonha da minha aparência, eu tinha muita vergonha da minha vida. Eu fui uma pessoa muito pobre mesmo, muito humilde mesmo. Eu passei por situações na vida que muitas pessoas não passaram, muitas dificuldades, então não era legal também ficar registrando isso. Então a fotografia como hobby, ela também veio para que eu pudesse introduzir isso mais na minha vida, começasse a registrar mais os momentos. E foi ali que tudo começou com esse curso. Nesse curso eu aprendi várias matérias e cada um foi descobrindo dali da turma o que que mais gostava. Eu descobri que eu gostava muito de fotografar a natureza, eu gostava muito de fotografar a cidade, as coisas na cidade. Eu aprendi isso ali na prática e eu me apaixonei por esse tipo de fotografia. Até que um dia, eu levando a minha câmera, porque o que eu comecei a fazer? Como eu tinha trabalhos para fazer, para entregar no curso, eu levava a minha câmera para o trabalho, levava a minha câmera no dia a dia e fazia algumas fotos ali. Nessa época, em 2013, para quem se lembra, teve as manifestações aqui em São Paulo, que era para baixar o preço das passagens. E eu comecei a ir nessas manifestações porque eu também concordava com a pauta e levar a minha câmera para fazer alguns registros. Então eu descobri ali uma paixão muito grande que era o fotojornalismo. Então eu fiz alguns registros que eu gosto muito até hoje, eu vou até colocar aqui. Tem até essa foto aqui do menino que ele mostra o dedo do meio para mim, que eu acho que é uma das fotos que eu mais gosto até hoje. Tem as fotos das confusões ali que tinha nos finais das manifestações, o quebra-quebra. E eu gostava daquela adrenalina que rolava ali, daquela confusão. Eu aprendi a descobrir que eu gostava muito do fotojornalismo e comecei a entender um pouco mais como ele funcionava. E dali em diante eu investi cada vez mais nessa parte da fotografia, do fotojornalismo. Comecei a entender como funcionava, comecei a ver o que eu gostava, comecei a experimentar mais essa área e eu realmente me apaixonei, assim, eu fiquei vidrado nessa área ali durante já o curso e eu queria muito trabalhar com isso, então eu fui me aprofundando mais, conhecendo mais e como eu falei lá no começo do vídeo, eu estava passando por um momento de frustração, então entrar na fotografia era um hobby, mas eu também pensava futuramente sair da minha área de trabalho e ser um fotógrafo, ser um profissional do audiovisual, alguma coisa nesse sentido, porque eu queria uma profissão mais leve, porque a minha profissão naquele momento estava acabando comigo, estava sendo muito estressante. Então também era um pouco sobre isso. E aí eu comecei a atuar com fotojornalismo ali para mim mesmo, como amador, e comecei a mandar alguns materiais para alguns sites, procurei alguns sites de fotojornalismo, empresas de fotojornalismo, pedi uma oportunidade, comecei a tentar algumas coisas, comecei a conversar com fotógrafos, fotojornalistas que eu encontrava nesses eventos, na rua, para ver se eu conseguia uma oportunidade. E eu consegui ali um começo de oportunidade, mas eu não conhecia muito bem. Até que a minha vida mudou. E aí vocês vão entender como tudo aconteceu aleatoriamente. Aliás, muito da fotografia na minha vida aconteceu de forma aleatória, mas eu gosto muito do jeito que tudo aconteceu e como isso mudou. Então, só para recapitular aqui, duas coisas são importantes. Uma, eu queria ganhar dinheiro com a fotografia porque eu não tinha nem como me manter com o meu salário, basicamente. E a fotografia é muito caro, câmera é caro, lente é caro, flash é caro, luz é caro, rebatedor é caro, tudo é caro na fotografia. Quem sabe, quem é da área, sabe como tudo é extremamente caro. E naquela época era muito mais barato do que hoje, porque naquela época o dólar era menos de R$ 2. Então eu tinha mais poder de compra naquela época do que eu tenho hoje, mesmo que eu ganhe um salário maior hoje do que eu ganhava naquela época. Mas mesmo assim, para mim a realidade da época era tudo muito difícil. E se eu conseguisse estabilizar uma carreira nessa fotografia, no ramo da fotografia, eu poderia até sair do meu trabalho e mudar de profissão, que também era uma ideia que eu pensava porque eu estava muito frustrado com tudo que eu estava vivendo ali no meu trabalho e eu achava que isso era um caminho.
E aí passou o curso foi muito legal, eu terminei, foi bem legal ali durante o tempo, e aí eu comecei a me envolver com grupos de fotografia, pessoas que gostavam de fotografar, então esse era um rolê que fez parte da minha vida. Vou colocar algumas fotos aqui que teve muitos encontros, muitos rolês muito legais ali que marcaram a minha vida. A gente ia para Paranapiacaba, a gente ia para encontro, fotografar pessoas, a gente dava rolês até no bar, então era uma vibe muito legal essa época, eu gosto muito. Fui para Curitiba, conheci Curitiba com uma galera, foi muito legal. Tinha o Zona da Fotografia, que eu não sei se vocês conhecem, acho que o canal acabou pelo que eu vi, mas ele fez muito sucesso, foi muito hypado ali na época. Eu conheci o Zona, conheci muita gente do Zona, fiz muita amizade ali, foi tudo muito legal essa época. Até que um dia eu estava de férias, passando ali pelo Facebook em casa, e aí eu tinha os meus professores do curso no Facebook. E aí uma das minhas professoras, que era a minha professora de composição, ela tinha uma escola dessas escolas que hoje em dia é muito comum, mas na época estava meio que começando, que você tem uma assinatura e tem vários cursos lá dentro. Então ela tinha uma escola dessa, ela não era dona, mas ela trabalhava numa escola dessa. E aí ela postou que precisava de pessoas para fazer o curso de fotojornalismo, que ia ser tipo uma plateia, mas você ia participar ali do curso. Como eu estava de férias, eu falei, bom, é uma área que eu gosto, eu tenho vontade de aprender, eu nunca tinha feito um curso sobre fotojornalismo, não teve fotojornalismo no curso que eu fiz, teve outras matérias. E eu falei, é uma ótima oportunidade para mim. E eu tô de férias, então eu vou. Ia ser 3 dias durante a semana. E aí eu fui. Eu participei do curso. A professora me ensinou bastante coisa, eu aprendi muita coisa ali. Eu gostei também muito da escola, eu me matriculei depois na escola, fiz assinatura e fiz outros cursos lá. Mas o que aconteceu nesse curso foi muito legal, porque eu aprendi muito e aí eu já tinha esse interesse na área, então o que eu fiz? Eu conversei com a professora ao final do curso, quando não estava mais gravando o curso, porque o curso ele era gravado e era disponibilizado as aulas no site para os assinantes. Eu participei ali, mas eu não tinha assinatura. Depois eu assinei por vontade própria, mas isso ficava para os assinantes. E aí eu conversei com a professora, falei, pô, professor, eu gosto dessa área, me interessa, aprendi bastante com você. Como que eu faço para entrar nesse mercado? E ela me passou o contato de uma empresa que ela trabalhou. Eu entrei em contato com eles, fiz uma entrevista e eu passei nessa entrevista e ganhei uma oportunidade. Eu trabalhava para uma agência de imagens, que foi essa agência que me deu a oportunidade, e eu mandava os meus materiais para eles, eles avaliavam e colocavam no site à venda e divulgavam. E aí eu comecei a trabalhar ali. E para ser sincero, eu me frustrei, como tudo na vida não é perfeito. Eu comecei a me frustrar porque eu trabalhava muito, porque eu gostava muito da área, me dedicava muito, mas eu não conseguia vender tanto material assim, então eu não ganhava muito dinheiro, né? Não tinha muito retorno. Mas eu fazia mesmo porque eu gostava, porque eu estava apaixonado ali pela área, e era um trabalho que não parecia trabalho, então eu gostava muito de fazer isso. E eu me dediquei muito durante muitos anos da minha vida ali. Para vocês terem uma ideia, hoje a minha vida é muito confortável, mas naquela época era tudo muito difícil mesmo. E em 2015, por exemplo, 2015, 2016, eu trabalhei os 2 anos praticamente inteiro. Em 2015 eu trabalhei inteiro. Quando eu falo que eu trabalhei o ano inteiro, eu trabalhei todos os dias do ano mesmo. Então eu trabalhava na empresa que eu trabalho até hoje, na época já, só que eu acordava mais cedo, fazia ali material da parte da manhã, clima do dia, acidentes, o trânsito de manhã. Aí na hora do almoço eu fazia mais algumas coisas e às vezes à noite eu fazia outras pautas. E às vezes tinha eventos também à noite que eu também fazia. Então eu me dedicava muito porque eu queria muito dar certo nesse mercado e eu queria muito também vender bastante material para conseguir uma grana ali para comprar equipamento, para fazer outras coisas. Então assim, hoje em dia é muito legal de lembrar de tudo isso, mas a verdade é que eu ralei muito, 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 muito. E nesse rolê aí do fotojornalismo, o fotojornalismo é muito amplo. Ele é uma área que tem muitas oportunidades. Eu explorei várias coisas ali. Eu explorei shows, explorei tragédias, explorei o dia a dia das pessoas, explorei matérias específicas, lugares. Tudo isso entra no fotojornalismo. E aí eu acabei descobrindo uma outra paixão, que não era novidade para mim, mas ela veio com uma outra perspectiva, que é a música. Eu sempre gostei muito de música, para vocês terem uma ideia, eu tenho tatuagem de música aqui, aqui é o Kanye West, aqui é uma letra também de uma música. Aliás, ter uma tatuagem do Kanye West hoje em dia é bem complicado, mas o álbum, esse álbum aqui é a capa do My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eu nunca vou esquecer o quanto eu gosto desse álbum, apesar de tudo que ele fez depois, esse é um álbum perfeito, assim, para mim. Então eu sempre tive muita ligação com música. Aí eu tenho essa daqui também, tenho uma do Nat Roots. Então eu sempre tive essa ligação muito forte com a música. Então quando eu comecei a fotografar shows dentro do fotojornalismo, aí eu falei, poxa, aqui eu me encontrei, aqui realmente é o que eu gosto de fazer. Só que shows me puxava mais porque era mais tranquilo. Então tinha horário marcado, eu conseguia programar na minha agenda quando que ia acontecer.
eu entrava antes ali como fotógrafo, e aí você fica lá na frente, geralmente você fotografa ali as 3 primeiras músicas. Vai ter um vídeo onde eu vou falar sobre carreira mesmo na fotografia, aí eu vou falar mais detalhes, mas basicamente era isso. Então eu trabalhei muito nesse ramo, gostei muito, desenvolvi muito essa paixão, e isso foi o que me motivou ali durante muitos anos a me dedicar na fotografia. E claro, como eu falei, teve frustrações. Eu tinha muitas frustrações pelo estresse, né? Eu trabalhava muito, era muito desgastante. Apesar de eu gostar, eu ainda sentia cansaço por toda a rotina. Eu estudava, trabalhava no escritório, trabalhava com fotografia e fazia esse bico que meio que me surgiu ali do nada também. E aí comecei a fazer bastante material para eles. Então era muito complicado essa época. Então aí isso foi eu comecei em 2013, que eu fiz o curso de fotografia, que foi até 2014. E no fim de 2014, começo de 2015, eu comecei a trabalhar ali entregando material para a agência, nesse rolê aí do curso, que foi meio aleatório, eu consegui essa oportunidade. E foi muito legal essa oportunidade. Apesar de todos os problemas ali, eu vivi uma época muito legal ali. Eu trabalhei em muitos lugares que eu não imaginava, eu conheci muitos artistas, como eu trabalhava também muito em shows, eu conheci muitos artistas que vocês não fazem ideia. Eu ia até em camarim de artista, era muito legal essa parte. Eventos também eu comecei a ir bastante. E como eu falei, eu não tinha muita grana na época, então a fotografia também me dava a possibilidade de ir a lugares sem pagar porque eu estava trabalhando. Então nessa época eu fui na Tomorrowland, que eu não teria ido se eu não estivesse trabalhando, porque eu não paguei nada, e ainda além de tudo eu tinha acesso à comida ali, eu tinha área VIP na Tomorrowland. Eu fui na BGS, que também na época eu não tinha condições de pagar. Eu fui em casamentos de artistas, festas de artistas, shows de artistas que eu queria ir. Então eu fui em muitos lugares legais, então também tinha essa parte que era bacana, assim, da fotografia. E a agência que eu trabalhava, ela era mais humana do que outras agências, porque quando eu comecei a trabalhar ali no mercado de fotografia, de fotojornalismo, eu descobri várias agências e até experimentei outras. Mas eu percebi que a agência que eu estava, apesar de não vender tanto, ela era mais humana, então eles me ajudavam, me apoiavam, me davam oportunidades, me ensinavam também, então eu tinha que aprender muita coisa, então eu tive o suporte deles, e eu sou muito grato por isso que essa é uma época que eu guardo com muito carinho. Mas ali também eu tinha outros objetivos na vida, eu tinha essas frustrações, consegui ganhar um dinheiro ali para pelo menos pagar os equipamentos que eu já tinha comprado e conseguir pagar algumas contas ali do dia a dia. Então não foi de todo ruim, me ajudou bastante, teve bastante experiência. Mas chegou um momento na minha vida que eu precisei decidir, porque eu estava gastando muito tempo com a fotografia e tinha meu trabalho, tinha meus estudos, eu precisei decidir o que eu realmente ia focar. E eu também, no fundo, eu tinha um pouco de dó de trabalhar ali com a fotografia, porque eu tinha dó das pessoas, porque tinha muitos fotógrafos que viviam disso. E quando eu ia trabalhar, às vezes eu tirava a oportunidade de alguém. Por quê? Não dá para ir 10 fotógrafos fazer a mesma coisa. Então, se vai eu, eles não vão mandar outro. E aí aquele outro, às vezes, precisa do dinheiro para sobreviver. E eu já tinha o meu trabalho. Então eu comecei também a abrir um pouco de mão, eu trabalhei muito até 2015, 2016, mas eu comecei a abrir um pouco de mão nessa época por causa disso, porque eu percebi que eu também precisava ter um pouco de noção e não roubar a oportunidade de outras pessoas. Eu não roubava nada exatamente, eu não prejudicava ninguém exatamente, digamos assim, mas eu também não queria de alguma forma prejudicar mesmo que sem querer. Então eu também comecei a me podar. Eu tentava ir mais em coisas que eu queria muito, assim, que às vezes as pessoas não suportavam tanto, tipo Lollapalooza, por exemplo. Eu adorava ir no Lollapalooza e muita gente não queria ir porque sabia que não ia dar tanto dinheiro, não dava tanto retorno na época pro trampo que eu fazia, na agência que eu fazia, mas eu gostava muito por causa que eu gosto muito de shows e tal, então eu aproveitei para ir nesses eventos e também porque eu não precisava pagar, então me ajudava bastante, como eu comentei. E aí, basicamente, a minha vida foi isso, 2015, 2016, aí 2017 eu já tirei muito o pé do freio e foquei mais no meu trabalho mesmo, as coisas do meu trabalho melhoraram, eu comecei a conseguir outras oportunidades lá dentro, mudei um pouquinho da minha rotina, então eu consegui perceber ali que eu realmente não ia sair para ser fotógrafo, porque eu sabia que o retorno que eu estava tendo não ia compensar, e eu também consegui melhorar as coisas lá no meu trabalho, então comecei a ter uma rotina mais equilibrada, acabei também a minha faculdade, então eu comecei a focar em outras coisas na minha vida e sair um pouco da fotografia. Então 2017 ali eu já estava bem menos ativo nesse ramo. E aí eu comecei a meio que tudo vai se juntar na vida. Vocês vão entender que eu tenho várias contradições na vida, mas tudo vai fazer sentido. Lembra que eu falei que eu não registrava muito a minha vida, que eu tinha muita vergonha e que eu tinha vontade de mudar isso? Então o que aconteceu?
eu tinha um sonho na minha vida, que era viajar para os Estados Unidos. Eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Hoje em dia eu não tenho um olhar tão bom para os Estados Unidos, mas na época eu tinha muito, porque a gente cresce consumindo muito conteúdo americano. E como eu gosto muito de rap, principalmente, até pelas tatuagens vocês já perceberam pelo que eu falei, gosto muito de rap, muito de música americana. Então tinha muita influência ali, principalmente das regiões de Nova York, da Califórnia, de artistas que eu gosto. Então tinha muita vontade de conhecer. Só que era um sonho muito irreal para eu, um menino pobre que não tinha condição nem de se manter, conseguir viajar. Então eu tinha esse sonho desde criança, mas demorou muito para eu realizar. Mas ali em 2017, 2018, eu comecei a me programar e juntar dinheiro para poder realizar esse sonho. E eu fiz a minha viagem dos sonhos em 2018. Uma das, né, eu fui para os Estados Unidos, conheci ali os lugares que eu queria conhecer, fui em Nova York que eu queria conhecer por causa de toda essa influência também do hip hop. Fui até em Compton, na Califórnia, só por causa do Kendrick Lamar, porque eu gosto muito dele, gostava ainda mais na época, então eu queria conhecer essas quebradas e outras coisas também que eu queria conhecer, mas os Estados Unidos, para mim, naquela época, era a minha viagem número um. Foi a minha primeira viagem de avião, foi a minha primeira viagem internacional, foi tudo de primeira vez. E foi uma viagem incrível, aconteceram coisas incríveis naquela viagem, muita história para contar, muita coisa legal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei frustrado, porque eu quase não tinha registro dessa viagem. Eu tinha fotos que eu tinha tirado durante a viagem, mas eram muito poucas. E eu tinha muitas histórias na minha cabeça de tudo que tinha acontecido que eu não tinha como registrar, porque eu não registrei, não tinha como demonstrar de alguma forma, então eu fiquei meio frustrado. Então, uniu aquela mudança que eu tive de parar um pouco de trabalhar com fotojornalismo, por os motivos que eu já falei. Eu tive também algumas frustrações com a fotografia específica e com as empresas que eu trabalhei, mas coisas pontuais, assim. Claro que nem tudo são flores, mas não foi nada muito grave, mas eu tive algumas frustrações ali. E eu percebi que eu tive essa frustração gigante de não ter registrado tanto ali da minha viagem para os Estados Unidos, por exemplo. Além do que, eu tinha uma frustração da minha vida, de tudo que eu não tinha registrado na minha vida, ao longo da minha vida. Então, às vezes, eu parava e sentia que eu não vivi, que passou o tempo e eu não fiz nada, que acabou mais um ano e eu não fiz nada. Então, eu tinha uma frustração pessoal ali de vida comigo. Além do que, eu queria muito trabalhar algumas questões minhas mesmo. Eu queria melhorar minha comunicação, eu queria aprender algumas habilidades também de edição, outras habilidades de contar história. Então, eu enxerguei ali naquele momento, isso era do começo de 2018, começo não, meio de 2018, depois da minha viagem dos Estados Unidos, eu comecei a enxergar que eu poderia criar um canal no YouTube e que isso ia me ajudar com várias questões da minha vida, que a ideia era documentar minha vida, melhorar alguns pontos, algumas habilidades e também acabar com essa frustração que eu tinha da fotografia e começar a usar os meus produtos, meus equipamentos ali para fazer vídeo, criar vídeo para a internet. E é muito doido porque é uma contradição gigante, porque eu sempre fui uma pessoa muito low profile, não gostava de mostrar muito a minha vida, não era tipo uma pessoa zero à esquerda, mas eu mostrava muito pouco da minha vida. E quem cria conteúdo para a internet são pessoas que gostam muito de se mostrar, então era uma contradição muito doida, até hoje na verdade, eu continuo sendo muito dessa pessoa ainda, mas na época era tudo isso que fez eu parar nesse canal aqui no YouTube. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo, que é esse daqui, vou deixar até o link que chama Onde Tudo Começou, alguma coisa assim. Eu não lembro tudo que eu falei nesse vídeo, mas eu explico um pouco do porquê que eu comecei a criar um canal e qual que eram meus objetivos principais, mas muito relacionado à minha vida e coisas da minha vida que eu queria registrar. Então esse canal ele nasce ali muito para eu querer registrar a minha vida e documentar ela de alguma forma. O meu objetivo principal era documentar a minha vida. Sempre foi a parte principal aqui desse canal. Mas eu também queria tirar um pouco da frustração que eu tive na fotografia e trazer para o vídeo uma outra perspectiva. Talvez conseguir com os vídeos o que eu não consegui com a fotografia. Então tinha muito disso também. Além do aprendizado que eu percebi ali com a minha viagem de 2018, que eu queria ter registrado mais. E naquele momento na minha vida, o meu foco era mais viajar. Eu queria conhecer o mundo, sempre foi um sonho, e eu estava numa condição melhor, eu conseguia começar a viajar mais, e eu tinha viagens ali que eu tinha planejado. Então o canal ele começou também um pouco disso. O intuito do canal nunca foi ser só sobre viagens, tanto que o primeiro vídeo, esse daí, eu falo um pouco sobre isso. Era para mostrar as viagens, os rolês, mas muito da minha vida dos rolês, assim, do cotidiano, lugares que eu ia conhecer, shows que eu ia conhecer, shows que eu ia assistir. Tanto que tem shows aqui nesse canal, tem vários shows que eu assisti. Lá até em 2019 tem o show do Kendrick, que eu gostei muito, é um dos vídeos que eu mais gosto, pelo momento que eu vivi. Não que é o melhor vídeo, assim, mas é um momento muito especial para mim.
as viagens de Curaçao, tem tudo isso. E aí o meu primeiro vídeo mesmo gravado foi o vídeo de Curaçao, que ficou uma porcaria. Eu peço desculpas para quem assistiu esse vídeo. Vai ter um vídeo novo de Curaçao aí futuramente, que vai ficar bem legal, eu acredito. Mas esse realmente não ficou muito legal. Eu fiz o melhor que eu pude ali, eu fiz o meu melhor como eu sempre faço, mas eu não tinha noção que fazer vídeo era totalmente de fazer foto. E eu tinha muito conhecimento de fotografia, então eu achava que eu não precisava estudar fazer vídeo. Então eu só gravei e eu percebi que ficou péssimo, muita coisa eu precisava aprender, então por isso que eu tenho essa frustração com esse primeiro vídeo, mas depois de lá eu melhorei bastante. E foi assim que tudo começou. Tem vários vídeos aqui no canal que eu conto mais ou menos por que esse canal, qual que é o meu objetivo. Basicamente, os meus objetivos nunca mudaram, sempre foi sobre documentar minha vida, registrar, sentir que eu estou vivendo a minha vida, que é uma frustração que eu tenho pessoal, que já me levou a uns lugares muito obscuros, mas isso eu trato na terapia bastante, mas foi importante para mim muito por causa disso, é importante muito para mim por causa disso. Também tem essa vontade também de querer dar certo, de querer vencer alguma coisa, de fazer esse canal dar certo, por dois motivos, como eu falei já no começo do vídeo, é meio que a mesma coisa até hoje. Equipamento é muito caro e eu quero criar mais, eu quero produzir mais, eu quero viajar mais, eu quero fazer mais rolês. E eu não consigo, com o meu salário, manter a minha família, manter a minha vida e ainda bancar esse canal. Porque, na verdade, eu banco esse canal. Eu pago programa de edição, programa de música, programa de fotografia, compro equipamento. Se eu vou numa exposição, eu pago o ingresso. Se eu vou viajar, eu pago, sai tudo do meu bolso. Então, se eu fizer esse canal dar certo cada vez mais, eu consigo criar cada vez mais conteúdos, que é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Então, também sempre teve esse objetivo que também nunca meio que mudou aí. E esse canal começou lá em 2019, mas os primeiros vídeos foram ali no final de 2018, que eu pedi muita ajuda dos meus amigos. Eu tive amigos muito especiais ali, a Stephanie e o Rafael. São pessoas que eu agradeço muito, porque me ajudaram muito ali no começo com a edição, me ensinando, ajudando a gravar, dando ideias. Teve as introduções ali que eu fiz, muita coisa que mudou, mas eles foram principais ali para me ajudar no começo. E se parar para pensar, de 2019 para cá tem mais ou menos 7 anos. A pandemia acabou muito com esse canal, infelizmente eu tive um azar aí com a pandemia, porque foi bem quando o canal começou a dar certo, quando eu estava bem animado para produzir, mas isso desestabilizou totalmente. Também não dava para viajar ali na pandemia, muita coisa mudou, então isso prejudicou bastante. E aí, pós-pandemia, eu tive uma mudança ali de planos da minha vida pessoal e eu tive uma frustração também com o canal por tanto trabalho que às vezes não dava certo do jeito que eu queria. Então, eu tive que dar umas pausas ali que eu não gostaria. Eu fiquei sem computador também, até por isso, como eu não rentabilizo o canal, então é meu salário para tudo. Então, se dá algum problema, se quebra um computador, se quebra uma câmera, às vezes não tem o que fazer. E eu passei um pouco por isso. Mas eu queria deixar registrado aqui, não como uma reclamação, nem é um choro, nem nada, mas eu queria deixar registrado aqui para quem assiste esses vídeos, para quem já assistiu esse canal de alguma forma. Tudo que rola nesse canal aqui é feito com muito carinho de verdade. Eu gasto muito tempo, às vezes, produzindo, muito tempo editando, muito tempo pensando, muito tempo planejando. Eu gasto muito tempo mesmo. Eu faço da melhor forma. Quando eu estou viajando, eu carrego uma mochila gigante de equipamentos para estar sempre preparado. É drone, é câmera, é microfone, é lente extra, é bateria extra, é flash, é tripé, é gimbal, é um monte de coisa. É câmera para mergulhar, GoPro, então assim, é um peso gigante, principalmente quando eu estou viajando, mas eu faço com o maior carinho. Quando eu chego em casa, quando eu separo o material, quando eu vou editar, eu também faço com o maior carinho. Tem um processo ali que eu falo que é quase um transe ali, que eu fico no computador, principalmente nos vídeos de viagem. Esses vídeos aqui do Desfocando eu edito rápido, mas esses vídeos de viagem, eles têm um processo ali que é quase como se fosse um mergulho, sabe? Eu paro, olho um monte de coisa, penso em várias ideias, e aí leva muito tempo esse processo às vezes, que é o processo de como começar a contar a história, por onde começar o vídeo, porque eu gravo um monte de material, e esses materiais são meio soltos. E aí depois, para editar num vídeo só, tem que ter um começo, um meio e um fim. E aí até eu achar um pontapé inicial, a música inicial, demora muito tempo, mas depois que eu começo, que eu tenho a ideia inicial, eu engato, fica muito mais fácil, fica muito legal o processo como um todo. Então eu queria contar aí um pouquinho dessa história para vocês, vai ser muito mais importante também no futuro com outros vídeos que vão rolar por aqui, que vai fazer mais sentido ainda, mas eu queria abrir um pouquinho da minha vida com vocês, explicar como que eu cheguei até aqui, contar um pouquinho da minha história com fotografia, vou colocar aqui também algumas fotos de shows que eu fiz que eu gosto muito, algumas fotos
de artistas que eu fotografei, que eu sou apaixonado não só pela foto, mas pelos artistas também, pelo show. Eu gostei muito de fotografar shows, pretendo voltar a continuar fotografando futuramente quando eu tiver minha câmera, mais como um hobby mesmo. As minhas fotos de fotojornalismo, eu também tenho muitas que eu sou apaixonado, vou colocar aqui algumas que eu já registrei, e eu tenho muito orgulho de todo esse trabalho que eu fiz. E futuramente eu pretendo ainda fazer muita coisa de fotojornalismo, só que sem essa pressão de ter que fazer dar certo, é mais pelo gosto mesmo, pela minha paixão. E essa história toda, e por que eu comecei aqui com os vídeos também, ela é muito importante para mim, para poder também contar um pouco da minha história para vocês. E também mostrar para vocês que a vida também tem altos e baixos. Como eu falei, eu fui mais sincero com vocês aqui. Contei sobre as minhas frustrações, contei sobre situações, nem tudo vai dar certo, tive frustrações na fotografia, tive frustrações aqui no canal, a vida é sobre isso, mas eu também tive muitas alegrias, tanto na fotografia, no fotojornalismo, quanto aqui com esse canal no YouTube, eu já tive muitas alegrias também. No meu trabalho também, que eu falei um pouquinho, falei que teve uma época que foi muito pesada, eu também já tive muitas alegrias, e a vida é sobre isso, na verdade. É sobre altos e baixos. E bom, acho que eu queria também fazer algumas observações finais. Esse canal não é um canal só sobre viagens, nunca foi sobre isso. Mas é que, para ser sincero, para quem trabalha ali na rotina, pega metrô, trabalha em escritório, eu ficava meio sem ideia de gravar isso. Para que que eu vou gravar eu indo para o trabalho? Para que que eu vou gravar o meu trabalho? E eu também não queria expor muito da minha vida pessoal. Eu tinha algumas questões que eu não queria mostrar muito na internet. Hoje em dia eu sou mais tranquilo com isso. Eu acho que eu me sinto mais preparado para expor mais a minha vida. Também sou mais adulto hoje em dia. Então isso também foi mudando, mas nunca foi só sobre viagens, mas é que a viagem era a parte legal, era o que eu queria mostrar na internet, é o que eu queria dividir com as pessoas mais, as partes mais legais da minha vida. E não o dia a dia de pegar metrô, de trabalhar, que são partes mais cotidianas que às vezes eu não achava tanta graça assim. Então, por isso que o canal sempre teve muito mais conteúdo sobre viagens. Mas eu sempre tive essa frustração de querer também trazer mais conteúdos, porque o canal fica muito parado, porque eu não viajo sempre, eu não tenho dinheiro sempre para viajar, não tenho férias sempre para viajar. E esse ano eu tô, acho que conseguindo aí, dando um pontapé para entender como criar esses conteúdos e criando novos conteúdos. Até por isso eu peço desculpas a quem assistiu o último vídeo. Acho que não ficou da forma que eu gostaria. Era para mostrar um pouco da minha rotina, para eu contar ali um pouco para vocês também dessa frustração que eu tive, uma pequena frustração aí nos últimos tempos com a criação de conteúdo aqui, porque o canal está muito difícil de fazer os vídeos acontecerem, então tem sido bem difícil, não vou mentir para vocês. E para quem gasta tantas horas se dedicando, a gente acaba se frustrando. Por mais que eu não viva disso, por mais que eu não espere um número específico, a gente tem essas frustrações da vida e eu acho que faz parte disso. Mas eu estou aí levantando, me motivando, tenho muita ideia. Quando eu tiver meus equipamentos futuramente que eu vou comprar, eu tenho muita coisa que eu vou registrar, tem muito conteúdo ainda para trazer esse ano, e eu acredito que vai ser muito legal tudo que eu vou criar aqui esse ano, e eu espero que vocês gostem. Para quem me apoia, para os meus amigos que estão sempre aí, o Nicolas, o Zion, a Bia, outras pessoas que eu já citei, todas as pessoas também que assistiram os vídeos de viagem, que me agradeceram porque eu ajudei elas de alguma forma, também guardo com muito carinho, e vai ter muito conteúdo esse ano. Eu também quero trazer um conteúdo cada vez melhor, que as pessoas gostem e se identifiquem, e que eu ajude de alguma forma as pessoas, seja trazendo um sorriso, seja trazendo uma informação, seja entretendo ali as pessoas. E é isso. Falei bastante. Eu não gosto de vídeo onde eu falo, já falei um pouco sobre isso, porque eu acho que fica chato. Acho que eu não sou um cara que se comunica ainda tão bem, que prende as pessoas, então eu não gosto de fazer vídeo falando. Mas às vezes é importante. Eu queria contar essa história para vocês, principalmente para dividir um pouco com vocês e porque futuramente acho que vai ser importante ter esse pontapé inicial para linkar as histórias que vêm por aí futuramente. É isso, esse foi mais um Desfocando aqui na minha casa, contando aí um pouquinho para vocês da minha história, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.